Oi, gente, boa noite. Hoje a gente vai ter uma convidada bastante especial. A gente vai falar sobre reflexologia, reflexoterapia e a minha convidada de hoje vai ser a minha grande mestre em reflexologia, em reflexoterapia, que é a Cleide Machado. A Cleide é uma das minhas mentoras na área, por ela ser uma pessoa extremamente séria no que ela faz. E é uma referência nacional, não só nacional, mas também internacional. Aí, agora entrou. Entrou. Só ainda não tô te vendo. Não tá me vendo, mas eu tô te vendo. Ah, então tá bom. O pessoal aqui tá dizendo que dá para te ver sim, Ah, né? então tá bom, né? Ah, como é que tu tá, Cleide, minha amiga querida? Ixi, tô ótima. Mas um dia intenso de trabalho, atendimento, tô... Hoje foi um dia bem corrido. A semana foi muito corrida, acho que foi para todo mundo, né? É terrível, terrível. Ah, Mas falei, tem que estar arrumada, né? Porque senão a cara acabada aqui. Não deu nem pra ah. arrumar cabelo, não deu arrumar nada. Do jeito que eu cheguei, eu tô. Ai, Cleide, eu só vou ver se eu consigo ajeitar um negocinho aqui. Hum, Não dá, né? é. Com o tempo a gente vai aprendendo. É, não, eu tô apanhando um monte com isso aqui ainda. No Facebook a gente vai ao vivo, é mais tranquilo, né? Pois Então, mas aqui ainda não. Ainda não consegui. Opa, eu não consigo te ver. não, Não. eu tô te vendo. Pois é, tá acessado para ti, mas para mim não. Não sei o que está É acontecendo. que eu não posso chamar eu, porque senão aí o teu pessoal não entra, né? É, pois é. Mas, mas ok, eu vou ver se eu consigo fazer por aqui do mesmo jeito, tá bom? Eu tô te vendo, fique tranquila. Então tá. Então, eu gostaria que tu te apresentasse, Cleide, Hum, né? Falasse um pouquinho de ti, falasse um pouquinho é, do teu trabalho. opa, aí você acenou para mim, eu já te vi acenando. Sim, sim. Bom, sou Cleide, né, Machado, sou assistente social, tá? Já trabalhou 30 anos quase com a Reflexo, né? A gente foi um dos primeiros no Brasil a estar trabalhando. Existe muita gente aí que começou junto, né? E assim, eu sempre tive um propósito de levar a Reflexo aonde nós estamos hoje, né? A nível nacional, internacional, né? São Paulo, estou em São Paulo, Sorocaba, né? Já estive aí em Santa Catarina, onde nós trabalhamos juntos, né? Tá aqui falando para ver alguma coisa. Deixa eu apertar aqui, se sumir. Ah, Não. É, eu faço alguns trabalhos diferenciados, né? Que eu acho que a importância do ser humano, para mim, isso sempre foi muito importante trabalhar com a parte, eu não falo humanizada, né? Porque nós somos humanos, então é humanizado, né? Mas levar o trabalho que a gente faz, eu faço, você, né? A nível daquelas pessoas que também não têm uma acessibilidade muito grande financeira, né? Porque esse trabalho da gente é um trabalho. Hoje não, hoje já está mais popular no Brasil, a Reflexo, as terapias integrativas que a gente conseguiu colocar. Né? A Reflexo foi uma uhum. das últimas que entrou, por muita briga, mas a gente conseguiu colocar ela na Pix, né? E é uma das que mais dá resultado a nível do trabalho que a gente faz. Então, tem algumas formações, né, na área das terapias integrativas, a Cirlei tem mais que eu, né? É que eu me quis posicionar muito a Reflexo. E eu disse que um dia nós chegaríamos onde a gente chegou, que é o meu instituto, a nível estadual, a gente é o primeiro do Brasil, né, a ter esse título de entidade mesmo, né? Uma entidade estadual, a gente tem um número 029, né, do estado de São Paulo, e eu tento levar à frente isso. Hoje, como muitos vão ver aí, a reflexoterapia, né? É, ela é mais do que as pessoas falam. Eu que tenho um instituto, a gente atende mais de 1.200 pessoas, pacientes oncológicos e hospitalizados, e todo tipo de câncer a gente atende com a Reflexo, né? Uhum. Então, é uma coisa assim... Esse é o meu trabalho, né? Eu não gosto muito de falar em mim. Eu sou presidente dessa instituição, né? Do instituto. Na realidade,
brigam comigo, eu falo, você não é presidente, você é CEO, né? Tudo bem Aham. trazer onde a gente trouxe, então eu tenho que aceitar o título também, né? Sei que vai ter vários da turminha aí assistindo. É, Então, eu aí gosto vai de ver o falar do pessoal meu entrando trabalho. aqui. Bem Os legal. amarelinhos, né? Os amarelinhos vão entrar aí, Os talvez, duas amarelinhas, ou é. três, né? Tá? Você É, consegue lembra, ver melhor do que o eu. pessoal mandar os coraçãozinhos, né, pra É, gente, né? E fez um mandar os trabalho coração, porque muito quanto mais lindo. coração vem, mais fica, né? O tempo da live, né? É verdade. E assim, mais pessoas recebem também, né? Esse, essa live mais distribuída quando, quando os coraçõezinhos sobem, né? Deixa eu mandar aqui para alguns aqui, pronto. Dá para mandar o convite também, né? Ali embaixo a gente tem um aviãozinho onde que se a gente apertar ali, a gente já consegue também mandar convite para as pessoas, né? Isso também ajuda, E né? E fiquei muito esse feliz tema, que você me chamou bem em cima da hora, né? Mas a pois gente tem é. todo um preparo, né? Aí não dá para a gente trabalhar algumas coisas diferenciadas, mas tenho certeza, né? Eu tenho visto as suas lives aí, vi que você tem um conteúdo informativo, que na realidade, né, Celei, é isso que falta, informação. As pessoas não sabem É, o que é, né? Não só a Reflexo, como outras terapias também, né? Mas o é, nosso carro-chefe é a Reflexo, então, pelo menos o meu, né? é o meu também. Eu acho que eu não sei trabalhar sem a reflexologia, né? E como eu estava falando, um pouquinho antes de tu entrar, tu estavas ali, mas talvez eu não sei se tu ouviu, que tu é a minha grande mentora, né, na área, exatamente por isso, porque eu levo o meu trabalho muitíssimo a sério, né? Dentro daquilo que é o mais correto possível. E dentro da reflexologia, eu dificilmente eu acho uma outra pessoa que tenha realmente o preparo e aquilo que tu tens, né? A seriedade que tu traz à reflexologia. Então, fazer essa live sobre reflexologia talvez fosse muito tranquila para mim, porque é uma das coisas que eu trabalho, foi a minha primeira terapia, né? Foi por onde eu entrei para esse campo todo, lá em 1983, 84, por aí. Só que no começo a gente tratava a reflexologia como uma massagem, né? Uma massagem nos pés, a gente ali tinha os pontos, mas não tinha essa formatação que depois a gente viu com a seriedade, com toda essa parte realmente do funcionamento da reflexologia, né? E para mim, quem trouxe, depois que eu fiz toda a minha especialização contigo, eu tive uma visão completamente diferente, que é a que eu carrego comigo hoje, né? E é um pouquinho isso que eu gostaria que tu trouxesse, tá? Que eu gostaria de oferecer isso para as pessoas, de ouvir da minha grande mestre, Cleide, né? Do que Obrigado. realmente é a reflexologia, de como ela funciona, por que ela funciona realmente do jeito que a gente sabe. E assim, uma das coisas que eu faço muito com a reflexologia é a questão também de avaliação, né? Por que realmente a gente pode avaliar uma pessoa pela reflexologia, né? E depois a gente vai conversando, né? Eu vou dar um apanhado geral e tu vai colocando aquilo que você sabe de uma forma majestosa. Não pode fugir Então, da se tu quiser, colinha, hein? Vamos na colinha. pode fazer como tu quiser. Nas Porque assim, perguntinhas aí, né, para a gente realmente não fugir. Porque eu vejo, é, às vezes, muitas lives e acaba não explicando e não falando conteúdo, né? Né? Uma uhum, vez eu estava numa live assistindo, eu falei assim, aí umas perguntaram, mas que hora que você vai falar sobre isso? Na realidade, falou meia hora e não falou sobre o conteúdo, que nem o nosso exato. conteúdo é a reflexologia, né? É. O que é a Então, reflexologia, né? Isso é o importante para a gente entender a reflexologia, como a gente fala assim, reflexologia, né? Na realidade, assim, reflexologia são os estudos do reflexo, né? Reflexo, reação involuntária, e logia, o estudo. Então, não é errado a gente falar assim, eu estou fazendo reflexologia, né? Ou estou recebendo reflexologia. É meio difícil uhum, receber reflexologia, a não ser que o terapeuta vai explicar para a pessoa, ou interagente, ou assistido, uhum, o que é a reflexologia, né? Então, na realidade, o uhum, que a gente faz é uma reflexoterapia, né? A uhum, gente trata, cuida do nosso interagente, paciente, né? Hoje paciente, tá? Foi liberado o paciente. Então uhum, hoje nós podemos usar esse termo. Paciente, aquela pessoa que espera, que é paciente, não é só médico, não é só paciente do médico, uhum, né? Então se a gente olhar na uhum, literatura, isso hoje já é liberado. Então assim, o que a gente faz, né, o nosso trabalho é um estudo dos reflexos. Então, o que será que é a reflexologia? O estudo dos reflexos. Mas ela também é uma ciência, né? Porque ela se baseia no estudo fisiológico e neurológico.
Então, é um trabalho, né? Depois a gente pode, uma outra vez, falar sobre isso, que ela é conduzida no arco reflexo. Então, tudo é um reflexo do nosso corpo, né? Então, arco reflexo e ato reflexo. Então, isso é reflexologia, né? Reflexologia podal, ou reflexoterapia podal, né? É a aplicação desse conhecimento da reflexologia, que nem eu estudei os estudos dos reflexos, então estudei reflexologia. Uhum. E eu vou aplicar esse estudo na pessoa que eu estou atendendo, né? Para isso eu preciso ter um conhecimento do corpo humano. Porque Uhum. a reflexologia, ela atua a nível fisiológico e psicológico, né? Não é só fisiológico. Quando a gente Uhum. faz o toque, né? Você que trabalha bastante com toque, né? Uhum. Outros tipos de toque também, como a drenagem, que você é, é docente dessa matéria maravilhosa e tem assim uma explicação totalmente diferente do que a gente vê por aí, né? As pessoas, olha, eu fui fazer uma drenagem, nossa, veio todo roxo. Isso não é uma Uhum. drenagem. Eu Que fui fazer uma pena. reflexo, mas eu não consigo colocar o pé no chão. Aham. Reflexologia não precisa doer. Ela vai dar um estímulo, mas não tem que ter dor na reflexologia. Porque isso a Uhum. pessoa às vezes acaba espantando e não volta mais. Antigamente a gente trabalhava com dor. Eu mesmo trabalhava com dor. Minha mão é um pouco pesada, porque eu já vou lá para fazer uma anamnese, né? Que o mais importante do nosso trabalho é essa anamnese. Mas muitas pessoas, Uhum. depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sim. Mas muitas pessoas não conhecem a origem, aí ficam discutindo, olha, veio da China, veio de lá, veio de cá. Uhum. Ô, Então, a gente não Cleide, discute, né, sobre isso. Fala, Celi. só antes de começar, eu me dei conta que algumas pessoas que eu vi entrar aqui, talvez não tenham conhecimento, né, de dizer assim, a gente fala muito em reflexologia, reflexoterapia, etc., mas assim, aonde é feita, né? Em que local que a gente faz? Porque quando eu fiz a primeira live que era sobre naturologia, sobre todas as terapias, eu falei que a gente tem vários locais do corpo que a gente são pontos de reflexo do corpo inteiro, né? Sim. Então, a nossa reflexoterapia, aonde que a gente atua mais? Se puder, Podal, né? A é, nossa especialidade é podal. Mas a íris é um reflexo, a aurícula é reflexo, né? A reflexologia facial. Então, na verdade, o corpo todo, né, é reflexo. Nós trabalhamos com reflexologia podal, reflexoterapia podal, né? Que uhum, é diretamente nos pés. Então, vem uhum, daí o nosso trabalho, a nossa especialização em cima dos pés. Tá? Mas uhum. existe das mãos, existe N reflexologias, né? Acho que está dando eco em algum lugar aí. Não, acho que deu. Acho que deu um probleminha aqui, mas já Uhum. foi resolvido. Então, para quem não sabe, né, hoje a nossa conversa é sobre reflexologia podal. Uhum. E lembrando. Alô? Pode falar. Lembrando que. Não, tá certo, né? Então, que a gente tem outros pontos também, mas o nosso foco hoje é falar realmente da reflexologia podal, que é lá nos nossos pezinhos, né? Então, pode falar. Você tinha me falado um pouquinho sobre as origens, né? Que muitas Isso. pessoas elas têm Aonde que dúvidas vem? sobre isso, É. né? Sim. E foi que não foi nós que inventamos, né? Não, não foi nós E que que nem fomos foi, nós que nem é tão inventamos. novinho assim, né? Uhum. Então, assim, nos estudos que a gente faz e que tem nas nossas apostilhas e que tem nos livros, né? Existem muitas vertentes. Mas a mais Uhum. antiga é do Egito e da Índia, que tem comprovação. Uhum. Muitas pessoas falam da China, mas a China é só 2.500 anos. Enquanto que lá na Índia, no Egito, é mais de 5.000 anos, né? E foram Uhum. encontrados sânscritos, desenhinhos que mostram as pessoas trabalhando ali nos pés, né? Uhum. E existem muitos livros também, né? Por quê? As pessoas falam assim, mas existe coisas de comprovação? Sim, sim. Você vê, na China, o que comanda é a medicina tradicional chinesa, que vem através da energia, né? Uma filosofia maravilhosa e que funciona assim. 10, a gente trabalha com vários, né? Não é só isso. E aí, na história moderna, ali no século XV, ela era chamada de terapias das zonas, tá? O primeiro livro escrito foi em 1582. Existe aí esse livro, tá? Nos estudos, que foi pelo Dr. Atmos e o Atkins. Ele Uhum. escreveu o primeiro livro, tá? Mas aí já vinha de um outro estudo que não era livro, então eles acabaram lançando um livro sobre isso, sobre a reflexologia, só que não era chamada reflexologia, seria terapia das zonas, né? Depois, Uhum. já lá em Londres também, foi demonstrado lá a existência dessa terapia das zonas para diminuir as dores, tá? Na Rússia, eu estou falando um pouquinho da nossa história aqui mais entre moderna e um pouquinho antiga, né? Na Rússia,
muitos falavam do reflexo do Pavlov, né? Então, depois a gente, que é o reflexo, tá lá, balança ali, coloca o cachorro, vem e come. Isso também é um reflexo, né? Então, foram feitos esses estudos. Depois, eles adiantaram mais ainda, que vieram, por meio desse estudo de Pavlov, vieram com os reflexos condicionados, que é o trabalho, na realidade, que a gente faz, né? Depois, um pouquinho ali mais para frente, Uhum. você fez uma perguntinha ali, qual é a fisiologia, né? Tem muita gente aqui que É, sabe da fisiologia, como a Neaci, que já está vindo aí, foi uma das alunas, né, muito querida, ela, a irmã dela, né, sim. trabalham até hoje, né? A Neaci está aí, eu vi ela aí. Tem ali o Wellington, tem a Silvia, a Priscila, então tem uma turminha aí muito boa, né, É, que eu eles é estava vendo referência em aqui um reflexo. pessoal que a gente faz tempo que eu não tinha encontrado mais, é muito legal. Ah, Então, assim, espalhado aí pelo Brasil e pelo mundo, né? Hoje a gente já tem sim. alunos pelo mundo, né? Então, falando das Uhum. origens, então vieram lá os alemães, os ingleses, os alemães, né? Os alemães é uma coisa muito interessante, porque eles se especializaram em massagens para doenças realmente, tá? Então, Uhum. eles trabalhavam com os pacientes com massagens. E as técnicas lá eram conhecidas como massagem reflexa. Você Uhum. vê, uma coisa vai puxando a outra, né? Depois dos soviéticos, mais para frente, lá depois de 1800, olha aí, a gente está aqui no ano 2024, essa história já vem de lá. Então, nós não inventamos nada, né? A gente não criou nada. A gente talvez aprimorou, né, Cilei, na parte científica. Então, isso é É, muito é. importante. Pode falar. Não, não. Pode continuar. Que eu só Porque aí estava vendo aqui para acompanhar. Uhum. os soviéticos, eles desenvolveram um trabalho muito interessante que foi sobre os reflexos condicionados no enfoque psicológico, né? Então, eles foram trabalhar mais com o que trabalhava no nosso psique. Aham. Então, a reflexologia, ela veio crescendo, ela veio por terapias por zona já lá, zona reflexógena também, ela era chamada assim. Mas como nós conhecemos hoje, quem mostrou isso para a gente foi o Dr. William Fitzgerald, né? A história dele é bem legal, depois podem olhar aí na Uhum. internet, no livro. Ele era um médico otorrino, né? E ele fez ele foi atender um paciente, fazer uma cirurgia e tinha muita dor. Ele colocou prendedores. Aí ele viu que colocando os prendedores em certos locais, a pessoa fazia uma analgesia. Aham. E aí, então ele foi criou lá o trabalho dele, que a gente é um diagrama que foi criado pelo o Healy, né? Então um Aham. foi Doutor seguindo o Riley. outro, né? Então, o Uhum. Healy seguiu Fitzgerald, depois veio a Eunice Inga, que hoje o que a gente trabalha mais é o trabalho dela, né? Ela aprimorou Uhum. o trabalho do Dr. Healy. E para quem não sabe, a esposa do Dr. Healy, ela era especialista em zonoterapia. Ela viajou o mundo falando sobre a zonoterapia. Ela ensinava o trabalho só com a zonoterapia. Uhum. Então, assim, as origens não são nossas. A gente não discute se veio disso, daquilo. A Sim. história mostra que os mais antigos foram os egípcios e a Índia. Então, essa é a história lá original. A China não. A China entrou 2.500 anos depois. E o trabalho da China é diferente, né? Existe uma reflexologia muito boa, só que com muita dor. Ninguém É, aguenta lá aqueles apertões, né, os estímulos. E no Brasil, né, vamos falar um pouquinho do Brasil, né, a origem no só, Brasil. No só um Brasil, parênteses, o Cleiton. Tem um pessoal que eu conheço que fez, eles fizeram, tem uma escola aqui, né? hum, Eles fizeram a acupuntura, né? E foram fazer o estágio na China. E aí eles aproveitaram para fazer. Algumas pessoas já conheciam a reflexologia e serem atendidas por reflexologia lá, né? E eles trouxeram exatamente essa informação que você disse. Elas falaram assim, ó, eu nunca senti tanta dor, né? Exatamente, eles têm uma maneira de fazer um pouquinho diferente, né? Que realmente é com muita dor, né? mas Então, funciona. funciona e como funciona, Funciona. né? Não Talvez sabe como, mas funciona, é, né? Não sabe como, mas funciona. É que eles trabalham muito com a energia, né? Então, o forte deles aham, é a energia. E não deixa de ser uma terapia maravilhosa, né? Acupuntura, sim. reflexo, né? Uhum, Hoje a gente já faz já coloca as agulhas nos pontos de reflexo, né? Já tem gente fazendo isso daí. E no Brasil, aham, não posso deixar de falar de uma pessoa muito importante, né? Hoje não está mais conosco, né? Que foi o Eric, né? O Eric Mota, né? Infelizmente ele está sim. descansando, né? Ele saiu esse ano, né?
Eu Então, não sabia a disso. gente manteve assim um pouco ainda estilo que a gente vai lançar alguma coisa lá no site, né, da BRTA, Aham, falando, colocando uma mensagem lá, né, sobre um pouco da vida dele, né? Então, assim, quem aham. trouxe para o Brasil dessa maneira como a gente usa hoje foi o Eric, né? Eu não posso O deixar Eric ele, foi meu Moda. mestre, Uhum. né? Trabalhou aqui comigo em Sorocaba. Aí, por meio dele, veio lá o Osni, né, que aprendeu com ele, né? E depois cada um seguiu o seu caminho, né? O nosso Sim. sonho era a gente ter algo, né, a esse nível que eu tenho hoje aqui em Sorocaba, no estado de São Paulo, né, que é Uhum. um instituto que atende as pessoas com reflexoterapia, né? A gente estuda cada caso de cada paciente. É, Existem pessoas assim maravilhosas, mas a gente não pode deixar de falar dos pioneiros que trouxeram isso para o Brasil. Existem outros, mas a esse nível que a gente tem hoje, né? Então uhum. foi o Eric, o Osni naquela época lá em 90, e depois em 94 a gente criou a Associação Brasileira de Reflexologia, que existe até hoje, muitas pessoas não sabem, mas existe, né? Eu sou a presidente ainda. Se alguém quiser se candidatar a ser presidente, a gente está liberando para isso, né? Eu estou Não é tentando muito lá. fácil de conseguir isso, Hoje, não. hoje o Aham. Brasil já está a nível internacional, né? A reflexologia a gente conseguiu. Ah, Existe, se vocês procurarem aí no Instagram, é o Instituto, né? Americano de. Pois a Priscila está aí, escreve aí, Priscila, no Instagram, como é que faz aí para conhecer, né? Então, assim, é aham. um trabalho que a gente faz, né? Um trabalho de saúde, de restauração de saúde. Então, as pessoas têm que entender que a reflexologia, né? Ela não é uma massagem nos pés, né? Não deixa de ser também, né? Um tipo de massagem, né? Mas a Uhum. fisiologia da reflexoterapia, ô meninas, vocês estão aí, se eu estiver falando alguma coisa que não é, vocês escrevem aí, viu? Neaci, a Val que entrou aí. Isso. Na E realidade, assim, são ó, também se estímulos. as pessoas não estiverem entendendo, vocês podem perguntar ali. Ah, o que que quer dizer isso? Ou o que que você está falando isso? Podem fazer as perguntas, gente. Pode perguntar aí que aproveitem a nossa A grande gente é mestre aí para a interativo, gente né? poder É responder. interativo. É. Se deixar eu falar, eu vou falar a noite inteira aqui sobre Ah, reflexo. vamos, vamos sim. Então, qual é a É. fisiologia, né, da reflexoterapia? A gente pode explicar de uma maneira bem simples. Depois, se alguém quiser uma explicação mais científica, existe. Aí o Wellington está aí, ele é muito bom para isso, tá? A parte científica. O Wellington é lá do Espírito Santo, né? Ele, para explicar Isso. a parte científica, ele é maravilhoso, né? Eu vou falar no termo Uhum. popular, né? Usa na associação, que a gente usa no Ibraper. Então, ela foi elaborada tanto para leigos como com aquelas pessoas que têm estudo. Então, ela Isso. foi. Olha aí, tá aí. Então, na realidade, seriam para todas as pessoas, né, entenderem o que é a reflexo e o que ela faz. Então, quando nós estimulamos, né, as Uhum. terminações nervosas livres nos pés, essas vão enviar um estímulo para nossa medula, que vai mandar para o encéfalo, que por sua vez, essa Uhum. resposta vai estimular um órgão que está com um desequilíbrio, né? E ela pode tanto induzir isso para um relaxamento, também como uma parte psicoorgânica, né? Através dessa reação em cadeia. Né? Uhum. Eu vejo muito interessante como o Wellington explica. Ele explica, na realidade, um pouquinho mais complicado do que isso. Né? Ele vai explicando sobre os neurônios. Né? Lá o neurônio Sim. sensitivo, o neurônio motor. Né? Então, Referente, tem alguém da aferente. Virtus aqui, É, tem alguém da eu tô Virtus vendo aí, aqui, pessoal. É. alguém da Multiplique também, né? Que são todos vertentes que foram saindo da associação. E cada um cresceu da sua maneira, né? Então, a reflexoterapia, né? O toque que nós vamos dar, o estímulo que nós vamos dar, no nosso caso, na sola dos pés, não só na sola, na planta do lado, né? No dorso. Então, nós vamos estimular. Esse estímulo vai, né? Percorrer a nossa coluna pela medula, né? Porque a medula está ali, Uhum. vai até o encéfalo, né? E de lá ela vai mostrar onde que tem, qual que é o órgão que está em desequilíbrio. Por isso que a gente muitos resultados excelentes. Infelizmente, muitos profissionais, eles não estudam anatomia e fisiologia e nem patologia, né? No Uhum. curso que a gente dá, no Uhum. curso que eu dou aqui, né? É, tem que estudar tudo isso, tem que saber de onde veio a reflexo, né? O porquê, Sim. qual a fisiologia, a anatomia nossa, humana, né? Nós não criamos mais nem um olho, nem um nariz, né? É o que existe no nosso corpo. Então, se nós estimularmos ali, Aham. né, a fisiologia do corpo, né? Então, a fisiologia da reflexo é essa, ela é super simples.
A gente não precisa complicar nada. Então, qual que é o benefício da reflexo, né? Então, em primeiro lugar, ela vai promover relaxamento, né? Mas se nós apertamos muito forte, a pessoa não vai relaxar, ela vai ficar tensa, né? Então, na realidade, o primeiro objetivo dela é promover o relaxamento. Por quê? Porque aí vai dar um equilíbrio no nosso corpo. Ela também aumenta a vitalidade, ela melhora a nossa circulação, ela elimina as toxinas por meio desses estímulos que nós damos, ela reduz o nível da dor. Se nós queremos reduzir o nível da dor, nós não podemos causar dor, né? Ela também fortalece o nosso sistema imunológico, né? Ela quer, quando a gente faz uma reflexoterapia, é para que o nosso corpo entre em equilíbrio, né? Se eu não consigo trabalhar isso, fica muito difícil. Mas para tudo isso, primeiro lugar que nós temos que ter é uma ficha de anamnese. Não adianta a gente saber tudo isso, chegar lá e apertar o pé da pessoa, se a gente não conhece o histórico da pessoa. Então, o que comanda o nosso trabalho é a ficha de anamnese, né? Então, ali a gente sabe se a pessoa toma um medicamento, quais os tratamentos que ela já fez, qual é o diagnóstico médico que ela está trazendo para a gente. Aí, nós podemos fazer com que a reflexologia ela traga benefício para o nosso corpo, né? Isso é muito importante. É assim, a reflexologia qualquer um pode fazer. Se vocês olharem no nosso Instagram de hoje, a gente tem foto postada lá do bebezinho que a gente estava tratando. Ele nasceu com 5 meses e meio e 1 quilo. Hoje ele já está com 1 aninho, já chega lá andando. E ele foi mandado para a gente para trabalhar o aumento da imunidade dele e para pegar peso. Então, o que a gente fez foi reflexo, somente reflexoterapia nele. Ensinamos a mãe a fazer em casa, né? Porque isso é muito importante, ter esse trabalho continuamente na semana, né? Reflexologia você pode fazer mais do que uma vez ao dia, né? Se você sabendo o que você está fazendo, né? Então, não existe uma idade, né? A gente vai desde o bebê até o paciente, os últimos dias deles lá, que depois eu vou falar um pouquinho lá no final, né, sobre o nosso instituto, né? Então, o que a Reflexo vai trazer é um alívio, né? Tanto para doenças crônicas como agudas. A gente cura? Não, a gente não cura. Quem se cura é o próprio corpo pelo toque que nós damos. Por isso, o nosso toque tem que ser com amor, que é a primeira coisa que a gente faz, né? Posso falar isso para você porque sei que você trabalha por amor, né? É A verdade. gente está sempre junto, o trabalho que você faz, você se preocupa com as pessoas, né? Então, o seu interesse é ensinar por amor. Sei que É você verdade. fala assim, ah, não, isso aqui não funciona, né? Não quero, não é certificado, não é nada disso que vai mostrar o seu trabalho, né? Você tem inúmeros cursos, né? Inúmeras pós-graduações aí. A gente faz pós-graduação para a gente aprender, né? Exatamente. Aí a Tem gente vai várias aprendendo que eu coisas fiz, é talvez que a gente verdade. não saiba, né? Que a gente faz realmente para conhecer, e principalmente nessa área de saúde, saúde mental, saúde física, saúde emocional, a gente faz para aprender. Aí as pessoas, é engraçado que as pessoas se surpreendem quando dizem, ah, não adianta, não me dá certificado que eu não quero. Não, mas como assim? Porque realmente o papel é um papel. O que me interessa é como, o que eu vou fazer daquilo que eu aprendi, né? E não o nome que eu tenho, aquele papel, eu não tenho mais nem certificado preso nas paredes. Eu tirei tudo, né? Porque não adianta ter um certificado lá lindo, maravilhoso, uma moldura lindíssima, né? Tem uma caixa cheia deles, mas tá tudo lá, né? Que realmente, como tu falou, a gente tem interesse muito pela saúde das pessoas, né? Eu acho que o nosso propósito maior é esse, né? E isso também é uma das coisas que eu aprendi muito contigo, né? Assim, não importa como que a pessoa tá. E a gente trabalha muito, depois eu espero que fale também um pouquinho, que os benefícios não são só esses físicos, como a gente está falando, mas muito dos emocionais, né? Porque tem a reflexologia física e tem a reflexologia emocional também, né? Então, que realmente tem, né? Toda essa parte de equilíbrio. Não adianta tratar um órgão da pessoa se a gente não olha ela como ser integral, como ser todo, né? Não tem como. E também não tem como a gente separar. Olha, agora É eu um vou ser pegar, complexo, né? eu vou pegar no teu ponto lá físico. Tu tá trabalhando uma pessoa como um todo, né? E eu gostaria também, Cleide, se tu puder falar um pouquinho da questão também mental, se ajuda também na questão mental, emocional, como eu estava falando. Né? Oi? Ficou mudo. Sim. Ah, Deus. Eu coloquei aqui assim, para a gente conversar um pouquinho sobre as indicações e as contraindicações. Reflexoterapia não tem contraindicação.
tá? Eu sei que muita gente vai falar que tem. Acho que, não sei se ficou um pouquinho, deu uma paradinha, né? Então, as indicações são essas aí que a gente falou e muitos outros, né? Alergias, ansiedade, menopausa, TPM, vai aí inúmeras, cada por um excelente profissional que estudou. Entendeu? Porque qualquer pessoa pode apertar o pé, ela não precisa ter experiência de nada. Vai funcionar. Eu sempre digo isso. Vai em cima do trabalho, em cima da pessoa que você está atendendo, você conhecer a pessoa, né? Ela conseguir conversar com você, expressar o que ela está sentindo, isso que é importante. Então, não. Tem contraindicação para AVC? Não. Não existe. Não existe contraindicação na reflexoterapia. E eu sou uma prova viva disso, porque eu tenho 1.260 pacientes oncológicos e eossomizados, desde bebês até o último suspiro, média de 50 pessoas com a reflexo. Tá? Então é uma coisa assim, que não existe. Não, eu concordo plenamente contigo, mas de novo, assim, inclusive quando a gente dá curso, né, a gente fala muito disso. Por que existem alguns tipos, o que a gente chama de contraindicações? A gente sabe que não tem, que é possível fazer com todas as pessoas. Porém, se as pessoas não têm conhecimento de patologia, de fisiologia, da anatomia, aí vai ter contraindicação sim, porque já é contraindicada ela fazer, né? A contraindicação é a pessoa. É do profissional. Pessoa. É o profissional. Exatamente. Por Né? quê? Ele não sabe o que ele está fazendo, ele não estudou, né? Ele não viu que aquela patologia. Mas na realidade, assim, Silei, quem vai comandar tudo na gente é o nosso cérebro. Então a gente vai mandar o estímulo, ele é que vai fazer, né? O encéfalo vai mandar para o órgão. Ele é que vai fazer. Mas você pode lesionar o pé da pessoa, você pode lesionar ali os vasos, se é uma pessoa já de mais certa idade. Se for um paciente diabético, você pode causar uma lesão. Né? Se você mexer de forma inadequada no pé, você pode machucar o pé da pessoa. Então, existe sim. Existe a contraindicação é o mal profissional. Isso existe em todas as classes, né? Então você chega para mim, eu vou ter uma ficha de anamnese, eu vou fazer uma ficha, eu vou conhecer você antes de tocar no seu pé. Né? Se eu conheço você antes de tocar no seu pé, pelas perguntas que eu fiz, eu já vou saber o que eu vou fazer. Porque às vezes não é nem o toque que você deu, é a palavra que você falou que pode estar mexendo com o paciente. Ele pode ficar muito mal do que você falou. Né? Então a gente tem que tomar um cuidado com tudo. Você também tinha falado para mim sobre a massagem nos pés. Ela é diferente de reflexoterapia. Sim, existe a massagem reflexógena. Hoje, uma grande gama de podólogos, né? Eu dou curso para os podólogos, quando sai do curso, quem quer fazer o curso vem se aperfeiçoar. Porque ali é apenas algumas coisas que eles aprendem. Não existe dentro da podologia o curso de reflexo. E também as pós-graduação, que eu estou dando, estou dando pós-graduação na saúde pública, está entrando reflexologia e das terapias integrativas, aí eles vêm com sério, porque eu mostro o trabalho do Brasil. Para quem não sabe, o Brasil tem um trabalho enorme dentro de posto de saúde com a reflexo, dentro de universidades com isso, existem vários trabalhos postados, só que postar trabalho é uma coisa, você trabalhar é outra. Né? Eu vou lá, pego um grupo de pessoas e trabalho isso daqui, mas e o todo? Né? E o todo? Nós éramos para nós estarmos muito à frente no Brasil, mas infelizmente a gente não está à frente. E quanto à reflexologia emocional, o princípio da reflexologia, ela é baseada no quê? Não é nos reflexos do nosso corpo? Então, se é baseado nos reflexos do nosso corpo, tudo em nós vai ter um reflexo emocional e vai ter um reflexo no pé emocional também. Então, o estado como nós nos encontramos pode refletir no nosso pé. Né? E quem estudou ali anatomia e fisiologia sabe que o que tem nos nossos pés são fáscias que vai ligar no nosso corpo inteiro, né? Como se fossem linhas, fiozinhos, né? E isso vai refletir o nosso estado emocional em algum ponto reflexo do nosso corpo. E por coincidência ou não, vai ser referência a algum órgão, né? Quando eu estou meio estressada, assim, nervosa, a minha nora fala assim para mim, e começo a ter dor sentir dor da vesícula, ela fala, nossa, o que foi que aconteceu, hein? Você se aborreceu com quem? Esse é o meu órgão-choque. Cada um tem um órgão-choque. Hoje também eu perguntei para uma das meninas lá,
tá com uma rinite violenta, falei assim, o que está te aborrecendo? Quem está perto de você que está te aborrecendo? Existem várias vertentes, né? Então, não existe uma reflexologia emocional. Nós viemos de várias MTC, de vários estudos, então a gente agregou isso e fez um estudo. E aí foi mostrando. Então, olha, se isso aqui está um pouquinho dolorido, o que foi que aconteceu na sua vida? Tem muitas pessoas aí que fazem aí, deixa eu ver como é que eu posso falar, né? Que olha no seu pé e fala a sua personalidade, falam. A gente não, eu não Então, trabalho com faz isso. uma leitura, né? Eu não trabalho com isso, né? Nem Sei eu. que tem muita gente aqui que está assistindo que trabalha com isso, né? Nem tem isso no curso que eu dou, né? Porque o nosso curso hoje já mudou de nome, né? Ele é reflexologia científica. Então, por quê? Eu trabalho com médicos, né? Eu trabalho com pacientes vulneráveis. E para você conseguir trabalhar com esses pacientes e chegar e ter indicação médica para isso, é, é uma coisa muito complicada. Né? Então, eu não vou falar que existe ou que não existe. Eu acho assim, a leitura ela é legal para você trabalhar. Então, você pode ter, você pode aprender, você pode estudar para você trabalhar. Então, olha, o paciente chegou assim, você vai olhar, você já nota ali na sua fichinha, né? E aí vai passando o tempo, o paciente vai falando justamente sobre isso daí. Olha, aí você tem uma confirmação disso daí, né? Mas não para falar, né? Mas eu não penso critico quem muito, faz ou quem não faz. Cleide, eu penso muito que a gente mostra aquilo que a gente sabe quando a gente tá, quando a pessoa tem um resultado, né? Um resultado desejado ou até mais do que ela desejava. Não isso no meu ponto de vista, né? Não é mostrando para ela que eu sei ler o pé ou que eu sei, né? Isso quer dizer isso quer dizer aquilo. Eu não preciso ficar apontando para a pessoa. Se eu fizer o meu trabalho bem feito e ela tiver o resultado, isso vai mostrar para ela que eu sei bastante coisa. Não significa que eu preciso estar dizendo para ela tudo, né? Aqui ela está É o falando Hélio que aqui escreveu que esse assunto é polêmico. É polêmico, sim, sabe? A gente, assim, eu não critico ninguém, eu estou dizendo que o nosso trabalho não é esse. O nosso trabalho, né? Tem aqui a análise dos pés, várias vertentes aí, acho super interessante, né? Mas isso não é uma reflexologia emocional, né? O emocional é você saber trabalhar com o paciente e ele estar ali, você trabalhar, você sabe que, tipo, no meu caso, é a minha vesícula. Tá, o que eu posso fazer com a minha vesícula? Nada, eu vou acalmar, né? Que alguém colocou ali. Então, a reflexo ela vai acalmar a pessoa, né? Eu não vou trabalhar coisas para mexer com isso daí. Agora, aquele profissional que é preparado, então ele vai ter ali metáforas, ele vai ter um pouco da psicologia, um pouco da psicanálise, um pouco da MTC, que é isso que tem no nosso curso, né? Falando justamente sobre isso. Porque qual que é o objetivo da reflexologia emocional? É ajudar a pessoa que nos procura, né, a saber o que está acontecendo com ela, qual é a origem do problema, porque é ela que vai falar para a gente, não é a gente que vai falar para ela qual a origem do problema dela, né? E nós vamos ajudar aonde? Como administrar melhor o que está acontecendo com ela, né? E como nós podemos ajudar essa pessoa a resolver esse problema de uma maneira que seja possível, né? Então, na realidade, nós estamos ali raciocinando com esse paciente. Muitas vezes, chegou muitos pacientes para mim com depressão, Silene, tá? Mesmo agora, com esses pacientes que a gente tem. E já está tomando medicação há muito tempo. Então, não é mais a parte química do paciente. Tanto é que, às vezes, o remédio não vai mais fazer efeito, tem que ficar trocando. Porque não é a química, é a parte emocional. Né? É a parte da psique da pessoa que às vezes precisa, muitas das vezes, fazer mudança, precisa da terapia. Então, o terapeuta, o reflexoterapeuta, então ele está ali trabalhando no pezinho da pessoa, conversando. Gente, para você trabalhar no pé de uma pessoa, você tem que ter muita humildade. Né? A pessoa tem que ser humilde. Porque você vai estar nos pés da pessoa. E é nos pés da pessoa que você vai estar. Né? Você vai estar ali trabalhando com ela, abraçando o pé dela, dando aquele acolhimento para a pessoa. Então, só isso já trabalha o lado emocional. Poxa, a pessoa não teve nojo de pegar no meu pé. Né? Lógico, a gente vai examinar, vai ver se tem algum machucado, né? O que aquela pessoa tem. E a reflexologia estudos dos reflexos. Né? Logia, estudo, né? Nós falamos lá no começo. Reflexo do corpo inteiro. Né? Então, você vai estar dando uma atenção maior no psique da pessoa. Porque, às vezes, aquilo é que está deixando a pessoa doente. Cleide,
Quando eu dou o curso de reflexologia, eu sempre digo para as pessoas assim, ó, a primeira coisa que a gente precisa estar consciente, que a gente não está só com o pé na mão, a gente está com uma pessoa inteira, porque ali está a representação da pessoa como um todo, né? Então a gente está, humildemente, a gente pega no pé da pessoa, né? Literalmente a gente está pegando o pé, mas a gente está com ela inteira. Então a gente não vai pegar um pedacinho dela para trabalhar, a gente vai trabalhar ela olhando para a pessoa como um todo. Né? E daí entra também essa questão assim, quando a gente faz uma anamnese no pé, né? O que é uma anamnese? É uma investigação de uma forma completa, dela como um todo. E o que a gente pode observar, né? O que nós observamos, né? Nessa nossa linha de trabalho, Cleide, o que tudo a gente pode observar com uma anamnese olhando para o pé da pessoa, desse ser que está na nossa frente. Olha, aqui assim, no meu papelzinho ali do curso que eu dou para as meninas, né? Então, assim, ou para os meninos também, o que a gente é olhar o pé como um todo. Tem mancha, né? É diferente de pinta, né? Se tem algum lugar com uma rachadura maior, se tem um lugar inchado, como é que estão as unhas, né? Se tem alguma cortezinhos, tipo frieira, porque às vezes não é frieira. Calosidades. As calosidades, né? Aonde estão posicionadas essas diferenças aí, né? Onde é que tem uma mancha? Onde é que tem uma pinta? Onde é que tem um olhinho, aquelas pedrinhas duras, né? Como é que estão as riscas ali nos quadrantes e nos proximal, medial e distal aí, né? Onde está isso daí dentro dali do pé que a gente está vendo? A gente tem que olhar um todo, né? Às vezes tem coisas que já são de nascença. Às vezes tem coisas que já são genéticas. Sim. Né? Então, nós não podemos falar, olha, isso aqui é porque você está assim. Eu não falo. Quem quiser falar, fala. Eu não sou contra. Cada um tem o seu tipo de trabalho. Né? Mas o trabalho que a gente faz é diferenciado. Né? Já pensou? Eu estou ali no Ibraper com aquele paciente que já veio com um diagnóstico bem pesado. Né? E eu falo, poxa, eu estou vendo aqui que aqui, essa área aqui, ela está muito cinza. Né? Até as meninas estão ainda já devem estar rindo de mim, né? Já estão aprendendo que só. Então, aí eu vou falar para o paciente, ou para quem está do lado dele, olha, esse paciente assim, ele tem bem pouco de vida, porque o sistema dele está parando, começou pelo rim, tá aqui. Isso vai aparecer no pé. Não tem como não aparecer no pé, entendeu? Então, o que eu vou fazer? É o reflexo como ela está, pelos estudos que eu fiz. Porque os nossos órgãos vão parando. Né? E um dos primeiros órgãos que param é o rim. Ele deixa de filtrar. Aí todo o resto do corpo vai entrando em colapso. Né? Então a gente pode estimular para ver se dá aquela melhorada. Né? Porque o nosso trabalho não é cura. É qualidade de vida para. Né? Então, quando a gente fala reflexologia emocional, né? Ela não é só o trabalho dos pés. Eu posso estar segurando na sua mão. Né? Eu posso te dar um abraço. Isso é um estímulo, né? É um reflexo. Então, aquele abraço que eu te dei, eu apertei, eu já estou te dando um estímulo. Não é no pé, mas é no corpo. Sim. Ô, Cleide, tu tá falando bastante sobre lá do Instituto, nós lá no Instituto, né? Eu talvez tenha várias pessoas aqui que não sabem. O Instituto, o Ibrapé, como ela está se referindo, é Instituto Brasileiro de Pesquisa em Reflexologia, né? E assim, dentro do Ibrapé, ou o Ibrapé tem todo o trabalho, então, né, com ostomizados. O que tu pode contar para a gente disso, assim, desse trabalho que eu acho que o carro-chefe é a reflexologia, é isso? Sim, o carro-chefe é a reflexologia. O nome é Instituto Brasileiro de Apoio e Pesquisas a Pacientes Oncológicos e Ostomizados em Reflexologias. Não foi fácil registrar esse nome, porque, olha, para registrar é uma organização da sociedade civil, tá? Não é uma clínica particular. Um dia ela já foi, hoje ela é uma organização da sociedade civil. Em primeiro lugar, deixa eu só explicar bem rapidinho o que é um paciente ostomizado, porque, infelizmente, a maioria não sabe o que é um paciente ostomizado. No caso nosso, do Instituto Ibraper, é o paciente ostomizado de câncer do intestino. Tá? Então, aquele paciente que usa a bolsa. Hoje não é mais só o câncer do intestino. Hoje mesmo entrou uma paciente endometriose. Então, os médicos hoje optam por deixar pelo menos 6 meses esse desvio,
né? Dependendo do caso, tá? Então, existe a traqueostomia, que também é uma ostomia, né? Então, existe diversas. A nossa é ostomia, urostomia, lado esquerdo e direito do intestino. Para um reflexoterapeuta, né? Trabalhar com um paciente desse, ele tem que entender o que é uma ostomia, qual o lado, né? Porque nós sabemos, nós temos o colo ascendente, transverso e descendente, né? Nós temos os apêndices. Se eu não souber isso, então o paciente chega lá para mim, então ele é um paciente ileostomizado. Eu vou e faço todo um trabalho de um paciente colostomizado. O resultado não vai ser igual. Então eu não estudei, então eu não sei, né? Então, isso é bem complicado por isso, que a gente dá o estágio de especialização dentro do instituto, né? E as mentorias de muitos outros alunos que já fizeram em outras escolas, quiserem trabalhar nessa área, então eu dou a mentoria e o estágio ali dentro do instituto. Você trabalhando com aquele paciente terminal, com aquele paciente que chegou da cirurgia, você vai trabalhar em loco com esses pacientes, tá? Então, esse é o trabalho do Instituto Embraper, né? Depois, quem quiser ver, aí eu coloco aqui, que é embraper.org.br, a gente tem o site, o Instagram. Então, quanto mais pessoas falarem sobre ostomia, nós temos mais de 450 mil pessoas ostomizadas no Brasil. E não está nem no censo. Sim. Então, na realidade, eles não existem. Mas pessoas ostomizadas importam, esse é o nosso lema, tá? Então, nós estamos aí, nós temos 22 instituições do Brasil, né? Que nós estamos tentando trabalhar com isso, né? Então, muitos procedimentos cirúrgicos, às vezes há necessidade de fazer essa abertura no corpo. E esses pacientes usam bolsas, que não são baratas. Se vocês verem lá, a gente está pedindo doação, né? Então, o que importa para a gente no Embraper é a qualidade de vida do paciente, né? A Priscila Então, coloca também no colocou Instagram aí, ali, Priscila. ótimo, Priscila, obrigada. Coloca o Instagram também. Isso. Então, para nós, quando o paciente chega lá, é a qualidade de vida. O que a reflexoterapia vai trazer para ele é qualidade de vida. Se vocês olharem os depoimentos dos pacientes, e mesmo depois, tipo assim, a filha traz o pai ou a mãe, a esposa traz, mesmo depois que eles partiram, eles voltam para a gente para agradecer o trabalho da qualidade de vida. Então, reflexoterapia é qualidade de vida, não é só tratamento. Eu não preciso só tratar. Eu posso dar a qualidade de vida para esse paciente, que eu comecei com esse projeto há 20 anos atrás. Então, há mais de 20 anos, né? O Embraper, para quem não sabe, ele foi criado em Santa Catarina, lá junto com a Cirlei, né? Vai fazer 25 anos o ano que vem. E quando veio para cá, a gente começou e acabou, pelo número de pacientes, transformando numa organização não governamental. Então, hoje nós estamos aí batalhando para isso. E a Reflexo, dentro do Instituto, justamente é para isso, para trazer uma qualidade de vida. Então, o objetivo da reflexoterapia para os ostomizados não é buscar a cura, mas fortalecer o organismo por meio de estímulos, que é o que a gente dá ali no pé. Mas e se não tiver pé? Nós vamos para a mão, nós vamos para o rosto, nós vamos para a orelha, né? Nós vamos dar um estímulo. Nós vamos dar ali uma estabilidade, né? Para que o organismo ele se mantenha ativo. Que foi o caso ali do bebezinho que eu falei para vocês, né? Ele já nasceu lá com a gente. Ele veio lá da neonatal, a mãe subia com ele, depois ele voltava para o hospital. E hoje, quem olhar lá no nosso Instagram, hoje ele está lá, hoje ele foi. Já fez várias cirurgias, ele tem 2 buraquinhos lá, né? Quando ele tiver uns 7 anos, ele pode voltar às vias normais, ou não. Que bom, né? Seria interessante as pessoas, né? Quem tiver um pouquinho de curiosidade, ir ali no Instagram, dar uma olhadinha. No Instagram que tá, né? Para quem acompanhou desde o início, eu acompanhei desde as primeiras vezes que vocês estavam atendendo. É impressionante a diferença que dá, né? Cleide, e os vídeos, né? Nós temos lá no... Isso. Nós temos no site o vídeo dos depoimentos, né? Ontem uma paciente, ex-paciente, né? Ela voltou lá somente para agradecer. Então, o vídeo a gente já colocou lá, a gente joga. Por que, Silei? As pessoas, elas se sentem muito desamparadas. E quando recebe um diagnóstico de câncer, pensa que vai morrer. Exato. Hoje já não é mais assim. Né? E se nós estamos ali para acolher aquele paciente, né, aquela pessoa, né, mostrar para ela que ela pode viver com aquela bolsa, ou que ela consegue viver com aquele câncer, fazendo todo um tratamento, né? E as terapias integrativas, elas vão ajudar nisso. Exatamente. Não é curar, nós temos que estar trabalhando junto com os médicos ali. Né? E eles têm que estar conhecendo o nosso trabalho.
Mas Uhum. se a gente se esconde, ou se a gente só quer a parte financeira, eu vejo muito, eu fico muito triste com isso, Eu Silene. também. Porque eu Muito. sou uma das primeiras formadoras no Brasil nessa área, né? Lá Sim, junto sim. com o Eric, com o Osli, né? Junto com toda aquela turma que começou lá em 90. E a gente vê que todo mundo muito se espalharam. E hoje, assim, uma consulta de reflexologia custa R$ 350. E o nosso, Sim. quando a gente começou no Brasil, era a gente tornar isso para as pessoas que não têm condição financeira, né? Porque eu posso pagar, então eu tenho direito a esse tratamento. Agora, e a pessoa que não pode pagar, que é o caso dos nossos pacientes do SUS? A gente trazer essa qualidade de vida para eles, por isso eu falo assim, ó, eu sei que você faz isso, todo profissional, né, que estuda, que tem, ele tem que ter uma parte social. Precisa ter uma parte social, Uhum. né? Uhum. Aquele paciente ali, o acolhimento, eu lembro quando você fazia aquilo, a pessoa não pode pagar, mas ela paga de uma outra maneira, né? No primeiro momento, ela chega tão desesperada que se você não dá um É, eu, acolhimento para ela, né? eu conto sempre a história para as pessoas que eu não trabalho totalmente de graça, mas eu trabalho, claro, eu tenho toda a parte de voluntariado, tudo, mas eu gosto muito de fazer troca. Então, assim, eu não sei fazer pão. A pessoa sabe fazer um pão gostoso, ela não pode pagar, troca para um pão, sabe? A pessoa vai fazer aquilo com tanto carinho, né? Então, é a troca do amor. Eu faço o meu trabalho com muito amor. Eu não vou deixar de fazer bem feito. Aquilo que eu faço para a pessoa que me cobra, me paga uma sessão inteira é a mesma do que aquela que vai me trazer, ou que eu faço de forma voluntária, ou que eu faço por troca. Você imagina você fazer o teu trabalho, que você faz com amor, trocar por alguma coisa que a pessoa sabe fazer. O amor que vem junto com aquele material, ou com aquele pão, ou com aquele, sei lá, biscoito, qualquer coisa, né? E aquilo que você estava falando da questão de quando a pessoa recebe um diagnóstico, principalmente um diagnóstico de câncer, muitas vezes ela recebe isso como uma sentença de morte, né? E na hora é aquele impacto, ah, eu vou morrer. Né? Só que quando ela chega num local que a pessoa acolhe ela, explica para ela e traz todo esse outro lado, ela vai perceber que não, isso pode ter sido realmente um diagnóstico, mas não uma sentença de morte. Né? Então, ela tem as possibilidades de ver o outro lado e de ser tratada do outro lado. E com uma oportunidade muito grande dela perceber o porquê que aquele órgão adoeceu, né? O que está acontecendo em toda a vida dela e o que de repente ela pode mudar, modificar, melhorar, né? Para ter uma qualidade de vida melhor e ainda mais saudável, né? E muitas Então, vezes essa é a eu, quando importância do nosso trabalho lá, né? exatamente, foi o que eu vi quando eu estive lá em Sorocaba, no Instituto, né? A forma como vocês estavam atendendo aqueles pacientes, que para mim, né, era novo, que eu não tinha, eu não conhecia aquele trabalho do jeito que era feito ali, né? Em quantidade tão grande como é o volume de pacientes que vocês têm. E foi exatamente isso que eu ouvi dos pacientes, né? Eu recebo muito mais, ele falou, do que um tratamento. Eu aprendi como que se coloca uma bolsinha, como que se faz uma higiene. Eu aprendi que eu posso ser eu mesmo, apesar de, né? Apesar de estar doente, apesar de ter esse órgão doente. Né? Então, eu acho que Isso. é esse o propósito. E quando eu Esse é o comecei nosso essas propósito. lives, foi exatamente essa minha intenção, de levar para as pessoas o conhecimento de que esses trabalhos, essas terapias, elas são muito sérias, elas têm um embasamento científico grande, mas que, como a reflexologia, a gente diz assim, tem toda a parte científica, tem a arte, né? Porque, e tem a função do terapeuta. Então, se você juntar, se você pegar só a parte científica e ficar apertando, é uma coisa. Se você só pegar a habilidade, é outra. Agora, se você juntar as duas coisas, né, é onde que tem o boom, né? Que é onde que realmente faz a diferença. Né? E na reflexologia a gente tem uma grande possibilidade de fazer isso. Né? Eu vi ali que, eu não sei, não me lembro mais quem que escreveu, se foi a Iraide, eu acho, que, assim, de que a gente tem a intenção de ensinar de uma forma séria para as pessoas. Né? Eu dou, inclusive, um curso bem básico para que as pessoas tenham a oportunidade de tratar em casa também a sua família, os seus amigos, para as pessoas fazerem essa troca também, mas da forma certa, né? Porque se você faz alguns movimentos errados ou algum movimento trocado, pode comprometer. Então, assim, ó, você pega um bebezinho que está lá
com prisão de ventre, com dor de barriga, sei lá, né? Se você faz, em vez de fazer o ascendente, transverso, descendente, se você faz o contrário, ele vai, né, ter mais problemas ainda, né? Ou as pessoas. Então, o conhecimento de não só ir lá apertar o pé e dizer que está fazendo reflexologia, mas fazer de uma forma certa, de fazer a forma melhor possível para realmente a pessoa ter os benefícios, que não são poucos, né? Sim, sim. Souberem isso, conhecer. Deixa eu só ver que está acabando a minha bateria. Ô, Rô, traz a bateria para mim. Eu não sei se dentre todas as pessoas aqui você está ficando claro, se você tem mais O meu alguma ajudante que está dúvida, com dengue. né? Se tiver alguma Se dúvida, alguém quiser fazer alguma pergunta ainda, antes aproveita que aí, acabe a live, daqui a vão pouco começa. perguntando, né? Lembre de mandar os E assim, eu queria falar um coraçãozinhos, mande pouquinho, para as Cirlei. pessoas também. Uhum. Pode falar. Estou dengoso. Deixa eu só colocar. Ó, Cleide, tem alguém perguntando aqui? Tem alguém, Cleide, perguntando se no Rio de Janeiro tem alguém que atende ostomizados orientados pelo Ibrapé. A Nancy está perguntando se. Não, a gente está tendo intuições aí, né? Que é a Associação dos Ostomizados, então nós estamos tentando, né? Colocar profissionais dentro, né, das associações, a nível voluntário, tá? A Karina que fala dos cursos do Ibrapé. Então, na realidade, esse trabalho que a gente tá, eu até gostaria. Então, o projeto já está. Na realidade, o nosso projeto vai sair de Brasília para o Brasil, tá? Eu estive em Natal fazendo uma palestra aí do Sobeste, que é que cuida das enfermeiras que fazem estomoterapia, né? Não são só enfermeiras, são estomoterapeutas. A gente levou para lá, tanto é que tinha gente da Oswaldo Cruz aí do Rio de Janeiro, né? Ó aqui, ó. Tem gente aí de Vitória, a Ana Karina é do Rio, né? Ela é da Baixada, acho que é Baixada Fluminense, tá aí. A Neaci é da região de Copacabana ali, né? Tá há 20 anos, mais de 20 anos aí, uma pessoa muito querida. Você conheceu ela, né, Cirlei? Quando ela teve aquele congresso que eu fiz em Florianópolis, Foi. né? Então, na realidade, Cleide, a gente outra não coisa tem. A gente então precisaria, né? A gente precisaria muito de pessoas para trabalhar com os pacientes hospitalizados. Se tiver alguém aí à disposição, né? A gente consegue fazer uma ponte para esse trabalho. Porque, que nem a Ana Karina falou ali, fala um pouquinho dos cursos. Então, eu montei um trabalho, né? Esse é um trabalho meu, né? Ele se chama Especialização de Reflexoterapia para cuidar de pacientes ostomizados e oncológicos e também com os cuidados paliativos, que foi até uma palestra internacional que eu dei no Conselho Internacional de Reflexologia, né? Lembro que eu dei naquela época. Porque às vezes você fala assim, eu vou apertar o pé. Foi o que você falou. O nosso intestino, né? Ele tem colos e tem meados, né? Que quem fez a parte emocional sabe que certo ponto mostra sobre os traumas. A gente não fica muito ligado nisso. Mas a gente trabalha não sei a anatomia do corpo, fica super difícil. Uma outra pessoa falou aqui, se pode fazer reflexologia, pode fazer todos os dias para um relaxamento, você vai fazer, ó, que nem o Roberto, ele tá com dengue. Então, todo dia ele ganha reflexo, ganha parte do laser, né? Vou fazer um trabalho com ele diferenciado para relaxamento, né? Então, hoje, com essa dengue, nós estamos sujeitos a isso. Com o Covid, levanta bastante o paciente do Covid, é a reflexo. A gente vai dentro dos hospitais, nós fomos, na época, trabalhar com os pacientes. O Ibrapé só parou durante um mês e nós voltamos com todo o trabalho. Nós não tivemos um paciente de Covid, de todos esses pacientes, porque eles estavam fortalecidos, seguiam as orientações, né? Mas a gente tinha que tratar eles, não tinha como não tratar. As enfermeiras tinham que estar lá, o psicólogo tinha que estar lá, né? Alguém falou que está travando aí. Tá, pois é. Então existe, sim. Está travando bastante. Cleide, a gente está quase se encaminhando para o final, né? Passou até um pouquinho aqui, mas... Mas conforme vai coraçãozinho, o Instagram continua. Então... Mas aí, assim, então, a Priscila já deixou ainda pode vir mais um pouquinho. Isso. Deixa os contatos, né?
A gente vai deixar a live gravada também, as pessoas podem rever, podem estar encaminhando também, né? E dentro do Ibraper também eles recebem bastante e tem necessidade também de estar recebendo doações, né? Então, ó, tá ali o Ibraper de novo, ibraper.org.br, né? Lembrem que Ibraper é com 2 P's, né? Então, para estarem entrando em contato, é um trabalho seríssimo, né? Então, é bom a gente estar acompanhando. Ó, tem mais uma pergunta aqui. Como é o treinamento ou preparo para cuidar dos ostomizados? Então, esse trabalho tem que ser feito presencial, né? Não tem como Sim. você não fazer Uhum. presencial. Por quê? Você vai acompanhar um dos profissionais, né? Atendendo os pacientes. Vai ver a necessidade dele, o que ele vai falar. Porque cada paciente, cada ser humano é um ser humano. Ele não tem dois clientes, duas Uhum. Cirlei, né? Então a gente vem como se fosse uma mentoria, né? Que nem a Neaci, que já tem muitos anos. Então ela já tem esse conhecimento. Então, quando vem, ela vai já estar trabalhando, né? Junto com esse paciente, tá? Uhum. Então, aí tem toda a parte de perguntas que a gente faz, que a gente manda, né? Tem uma parte online e a outra parte é aqui. A Cilei ficou uns dias aqui com a gente, né? Uma semana. Vários que estão aí ficaram aqui, que a gente tem de todo o Brasil, né? Porque a única entidade que faz isso somos nós, né? Então, a Uhum. gente gostaria que tivesse mais profissionais que trabalhassem com essa área, né? Uhum. Então, por quê? Porque aí são mais de 450 mil pessoas ostomizadas. Então, a gente está trabalhando bastante em cima da mídia, né? Mostrando o que é um paciente ostomizado, para quem não Sim. conhece, né? Entrando lá na nossa página, vai ver. Nós agora já colocamos foto, que pode, ou entra aí e coloca o paciente ostomizado. E a gente Uhum. pega casos gravíssimos, né? Uhum. Então, se em cada lugar a gente tiver uma pessoa que trabalha com isso, né, assim, no caso da pessoa que já sabe, né, já trabalha com a Reflexo, a gente só vai dar uma mentoria e a parte prática, né? Por exemplo, se você quiser trabalhar aí no Rio, eu não tenho nenhum problema. Você bota a câmera lá, pega o paciente autorizado e eu vou falando para você como você vai trabalhar com ele. Mas nada melhor do que você estar no local, né? Que nós Uhum. somos os pioneiros, nós que abrimos isso, né? Nada melhor do Uhum. que a pessoa estar, tá? Tá. Alguém falou aqui alguma coisa aí. Lê aí que eu não consigo ler. Tá. Aqui tem uma pessoa dizendo que agradece muito o acolhimento que tive do período em que estive no Ibrapé. Experiência incrível. Cuidar de pessoas com a reflexologia. Olha que legal, né? Wellington, legal. Gratidão, Cleide, ela está O dizendo. Wellington ficou um mês aqui. O Wellington ficou um mês aqui em Sorocaba. Ele é lá do Aham. Espírito Santo. Então, Ficou. E e outra para quem coisa que o não pessoal está sabe, né, perguntando Silene? aqui, as pessoas estão perguntando aqui sobre curso e quanto tempo leva, né? E eu acho que é do curso, né? Então, a, a Loreci é aqui da região, aqui da região da Grande Florianópolis, e aqui a gente tem curso, eu tenho uns cursos que eu dou aqui também, e a Cleide, tu quer falar dos cursos lá? Olha, Silene, hoje eu não estou hoje eu seleciono para quem eu dou o curso, tá? Hoje não é mais que antigamente que eu enchia a sala e dava curso. É o Hoje, que eu antes de dar o curso, eu faço jamais uma faço isso entrevista com a também. pessoa. Aham, Eu faço uma entrevista com a pessoa, eu decido se eu dou o curso ou não. Às vezes eu dou uhum, curso para eu estou dando curso para 3 pessoas separadas, por uhum, causa dos horários dela e por causa dos meus horários. Hoje eu dou uma grande uhum. parte online, né? Vai todo o questionário, a pessoa pensa que é fácil, mas não é. Vai Aham, todo o trabalho da teoria e o trabalho do estágio, infelizmente, eu não abro mão. O estágio tem que ser feito aqui no Instituto, né? Então a pessoa uhum, tira lá 3, 4 dias, vem, fica aqui, né? Que a gente uhum, trabalha terça, quarta e quinta, tá? Fica ali junto com uhum. os pacientes. Ali nós temos psicólogos, psicanalistas, educador físico, fisioterapeuta. Então nós temos uma equipe interdisciplinar. Aham, E a parte do curso, eu estou mais na parte da mentoria agora. Então você quer fazer isso uhum, aqui? Então venha. Eu não falo que é um curso. Eu falo que é uma mentoria, porque as pessoas elas uhum, pagaram para fazer um curso de reflexo. Então eu vou abordar dentro do que ela me traz o que ela precisa ali dentro. Então, não leva uhum, muito tempo. Eu estava com a Silce que ficou 2 meses aqui na clínica comigo, né? Ela vinha uma vez na semana,
de outro lugar para ficar no atendimento. Hoje ela já pode estar trabalhando, oferecendo o trabalho dela de uma maneira diferenciada, porque o que a gente procura hoje é a diferença. Infelizmente, até 2027, nós vamos ter um grande aumento do câncer. É Infelizmente, né? Isso já é assustador isso, estatística do né? INCA, infelizmente, Assustador. né? Uhum. Então, foi É, por causa do Covid que a gente teve, então acabou deixando essas sequelas. Agora, por causa da dengue. Você vê, hoje eu tive uma notícia super triste. A nossa veterinária que cuida da cidade, dos animais, ela morreu de dengue. 34 anos, segunda-feira. Porque não é percebeu assustador. os sintomas. Tem que perceber os Uhum. sintomas. Quando o Roberto foi no médico, que eu levei ele segunda-feira, eu já levei com tudo pronto dos sintomas. Aí o médico perguntou: o que o senhor tem? Ele falou: é dengue. Por quê? Por causa disso, disso e disso. Então nós temos que estar preparando. E dengue tem que Uhum. tomar todos os dias pelo menos 6 litros de água para limpar tudo que está lá dentro. Tá? Uhum. Então, a importância desse trabalho, e se vocês entrarem lá no nosso Instagram, vocês vão ver tudo sobre ostomia. Cada hora a gente, 22 ou 23 organizações que nós Uhum. temos, né? Que a gente é movimento dos ostomizados do Brasil. Né? Quem quiser, O Cleide, MOBR, uhum. coloca lá que vai Cleide, saber tudo sobre o que tem no Brasil. uhum. Fala Eu assim, tenho, eu tenho plateia aqui ao vivo, tá? E aqui ah, na é? minha plateia tem uma pergunta que a pessoa fez assim, ó, por que que foi escolhido os ostomizados? Por que que o Ibrapé escolheu os ostomizados? É uma história assim, eu enfio em cada uma que não é complicado. Eu tinha o instituto, né, que trouxe de Florianópolis para cá com as aulas, e eu trabalho com a Liga do Câncer, né? Sempre gostei de trabalhar nessa área, porque o meu estudo era como é que a gente qualidade de vida Cortou, para o Cleide, paciente oncológico, cortou. né? Para ele não passar tudo o que ele passa. Nós temos pacientes que não perdem nem o cabelo, entendeu? Então, aí o que aconteceu? A associação, o presidente da associação entrou em contato comigo e eu fui receber uma homenagem na Câmara. Ele falou assim: nossa, será que a senhora poderia nos ajudar? Porque queria que eu também desse qualidade de vida para o paciente ostomizado, que 80% é câncer, né? E terceira idade. Uhum. Então, eu cheguei lá, tinha todos os velhinhos. Aí, o que acontece? O que eu vou fazer? Vou atender eles para aumentar o imunológico, para trabalhar a parte da depressão, a parte da aceitação da bolsa, porque a maioria vai ficar com aquela bolsa o resto da vida, né? Então, vê ali aquele cocô saindo, limpando. Muitos maridos vão embora, muitas esposas não querem ajudar no cuidado. Então, a gente trabalha o paciente e o cuidador imediato, não o cuidador da família, né? Porque muitas vezes a família Uhum. fica mais doente do que o próprio paciente. E aí, eu levei Exato. eles para mim, né? Só que começou a crescer, eu tive que ir para um outro espaço. Aí eles foram comigo. Só Uhum. que, aí o que eles fizeram? Já que eu cuido tão bem, eles deixaram tudo para mim, fechou a associação e fiquei com os pacientes. O que eu vou fazer agora com os pacientes? Aí eu acabei assumindo eles, já que a gente acabou montando a ONG, né? E cada dia tem mais paciente, cada dia tem mais paciente. Então, do final do ano que nós tínhamos 700, nós estamos com 1.200 agora. Você vê, Aumentou em pouco muito, né? tempo. É. Aumentou muito. Então, a gente precisa de braço para trabalhar, a gente precisa Uhum. das pessoas. Hoje, nós estamos agora conseguindo, né, uma verba, Uhum. mas não dá, porque uma bolsa custa caríssimo, um spray desse tamanico custa cento e tantos reais, R$ 214. A bolsa custa, para um paciente do SUS, não dá, ela custa no mínimo R$ 500 a caixa, com 10 bolsas, né? E todo um trabalho que dá ferida, que dá isso, a gente cuida um todo. Mas o que a gente procura mais cuidar lá é a cabeça. E o imunológico subir. Se nós conseguirmos Uhum. fazer com que o imunológico dessa pessoa suba, e como é que nós vamos fazer isso? Trabalhando o psique dela. Ela tem que aceitar que a bolsa é a cirurgia da vida. Esse é o nome. É cirurgia da Uhum. vida. Sem essa bolsa, você não tem vida. Uhum. Né? Você morre. Tá? Uhum. Então, nós começamos assim. Eu não sou ostomizada. Eu sou a única de todas as presidentes que não é ostomizada. Então, eu, na realidade, abracei realmente essa causa, né? Tanto é que o nosso lema não é só bolsa, é também amor. Tem? Então, a gente trabalha por amor, porque a gente mexe o tempo inteiro ali. Hoje nós atendemos 25 pessoas trocando bolsa, quase 25 pessoas.
Então, mexe ali no cocô, mexe aquilo ali vazando. Tem que ter um estômago. Tem Não que tem como. trabalhar com Tem que muito ter amor, né? amor. Porque o cheiro é muito forte, né? Eu me lembro quando eu estive ali, que a gente fez todo aquele processo do cuidado também, que daí a gente integra outras práticas, né? Aromaterapia e tal, para dar um cuidado ali, né? Até para eles mesmos se sentirem melhor, né? Que é E uma complicado. coisa que eu queria falar, que as pessoas não sabem, é que a gente conseguiu registrar no MEC o curso de reflexologia como pós-graduação. Sim. Só que, É... Ah, infelizmente, a maioria dos reflexoterapeutas não tem graduação. Então, meus alunos todos, eu falo, vai fazer, nem que for tecnólogo, que você pode fazer após. Né? Eu dou aula na Unicamp de reflexologia no Saúde Pública. aham. Tá? Lá é só médicos, psicólogos, dentistas, todo mundo Uhum. nessa área. Então, você, né, que é um profissional de longo tempo, que já tem uma experiência, né, você sabe, eu vejo que a minha turma sabe muito mais do que muitos que estão ali dentro. Tanto é que a minha mentora fala, aula, eu disse, não pensam que essa aulinha que eu estou dando Aham. aqui, vocês vão sair daqui profissionais dessa área. Vocês têm que se especializar, vocês têm que entender realmente o que Uhum. é. Porque ali eu mandei para você a aula que eu dei. Eu trabalho mais com as estatísticas do que existe no Brasil, que as pessoas não sabem. Não sabem o que tem no Exatamente. Brasil de Uhum. reflexo. Né? Então, Uhum. existe aí no Rio de Janeiro uma das UBS daí do Rio de Janeiro, tem lá dentro ensinando os pacientes a melhorar com a reflexo. Né? A maior parte tem no Maranhão, na Bahia, então eu tenho um Uhum. levantamento do Brasil. Né? A E Cleide, aqui em tem São uma Paulo a pessoa. gente tem esse trabalho. Oi. Aham. Não, acho que é Niaci Pinheiro. Ela está perguntando como faz. Niaci, se a gente não conseguir responder, porque eu tenho medo que daqui a pouquinho vai cair a live. Se não for possível responder, ou entre em contato direto com a Cleide ou comigo e a gente te passa o contato para que você possa ser atendida nessas suas questões, tá? Para responder Depois ela isso pode. tudo. A Neaci tem um site muito bonito, viu, lá na internet. Pode entrar lá Ai, nessa. Ela tem um site lindo lá. que Ela bom. pensa que eu não olho, mas eu olho, tá? O Então Wellington tá. faz um trabalho muito bonito lá em Vitória. A menina do Saúde dos Pés aí também, que eu vi que ela está aqui, ela faz um trabalho muito 10. A Maísa lá de Brasília. Então, na realidade, tem gente aqui que eles já devem ter saído, porque cada um tem o seu horário de trabalho, né? Mas assim, Isso. entra lá, conversa com a gente ali no Instagram, eu respondo. Né? Pode mandar lá pelo site também, eu respondo. Pode falar com a Cirlei. Podem vir aqui só para conhecer se quiserem, montar alguma coisa no seu local, pode também. Uhum. Aí a gente dá todas as dicas, o que fazer. Pode entrar para a prefeitura, pedir, fazer um projeto. Né? A Isso. Nancy pode fazer um projeto lá no Rio. Uhum. Né? Eu tenho que indicar lá para ela. Ela pode dar aula, né? Assim é preparada para dar aula. Isso. Ela assim, tem uma bagagem maravilhosa. O Wellington lá em Vitória também, Uhum. né? Tem outra menina aí da Saúde dos Pés lá. Tem a Ana Karina no Rio, que eu estou vendo aqui. Então, Uhum. quer dizer, tem gente para trabalhar. A Ana Karina faz Uhum. um trabalho muito maravilhoso. Tem umas em Minas Gerais. Assim, o que eu E incentivo hoje, tem uma Sirlei, pessoa aqui a ter perguntando uma se tem em graduação. Brasília. Tem. Eu incentivo a ter uma graduação. Hoje, você pode fazer online. Você não está Sim. fazendo para aprender muito. Você está fazendo para poder fazer uma pós-graduação. E você sair na frente no Brasil. Na Argentina, que eu estou para ir para lá esses dias, já é trabalhado dentro do hospital. Uhum. As meninas lá começaram depois de nós e já passou. Na Uhum. Espanha, existe um hospital infantil onde é ensinada a reflexologia. A primeira pós-graduação foi nesse Uhum. hospital lá na Espanha, em Barcelona. Tá? Saiu de lá para os enfermeiros, né? E hoje já Uhum. está em Buenos Aires. E a gente conseguiu registrar no Brasil, mas não teve Uhum. quórum. A maioria não tem faculdade. Então, teve Né? muitas Não pessoas tem como fazer inscritas, uma pós mas sem sem ter faculdade. a graduação, né? Não tem como fazer uma Cleide, eu gostaria pós-graduação. Né? que tu fechasse antes que caia, para tu, se tem alguma coisa que tu queira dizer ainda, se tu queira fechar. Não, eu quero agradecer muito você, né, por ter me chamado. Eu falei que eu tenho que treinar mais as lives. Mas assim, a gente está aqui à disposição, a gente sempre conversa, né? Você é minha amiga do Sim. coração. Né? Então, sempre falo, lá em Floripa tem a Cirlei, tem também aquela outra amiga lá em Floripa, é, Uhum. a Iraides, né, que faz um trabalho muito bonito, tá? Então, o nosso propósito, o meu propósito é divulgação.
Não é divulgação do meu curso, não é nada. É trabalhar com esses pacientes de uma maneira correta, como eles vão se Uhum. sentir bem, né? E já estou na área aqui, só aqui 17 anos, né? Sim. Então, na realidade, são 17 anos trabalhando, tá? Então, a gente já tem uma experiência longa. A Priscila, que está aí, trabalhou comigo bastante tempo. A Edilane continua comigo ainda. Então, Sim. quanto mais, se a gente tiver uma pessoa em Floripa, uma pessoa no Rio, uma pessoa Sim. na Bahia, uma pessoa em cada lugar, isso vai crescendo. E que procure olhar para esse nicho, que Uhum. são as pessoas ostomizadas. Porque só quem é ostomizado, né, é que sabe o que passa. Só quem é É verdade. ostomizado. E principalmente no Brasil, que não tem bolsa, não tem insumos, né? Isso é dever do Estado. Mas se a gente se omitir desse dever também, como ser humano, isso é muito ruim. Então, o nosso Uhum. intuito que foi hoje aqui foi você mostrar um pouco a Reflexo e o que a Reflexo pode fazer e o que o Instituto pode fazer por Uhum. essas pessoas. Então, É. é qualidade de vida com a reflexoterapia, cuidados paliativos com a reflexoterapia. Né? Paliativo não é a pessoa que vai morrer. Uma doença crônica está ali, você pode trabalhar com paliativo. Então, você tem Uhum. aquele paciente de doença de Crohn que vai todo mês lá para você, não precisa ser toda semana, e você trabalha com ele, e você ensina ele a trabalhar em casa. Então, aqui a gente ensina, viu? Você nem vai falar assim, ah, não, vem só aqui. Não. Você ensina, ele vai trazer outra pessoa para você cuidar. Uhum. Então, esse Uhum. é o trabalho que a gente faz. E o Uhum. seu trabalho aí, que a gente tentou bastante aí, Floripa, mas a turma é complicada aí, porque, infelizmente, as pessoas não vê essa abertura que tem, né? Então, É. hoje, assim, eu posso ganhar quanto? Eu posso ganhar tanto, né? Mas a Uhum. gente não é contra dinheiro. A gente também trabalha Não, com dinheiro. eu Né? digo, Sem o dinheiro a dinheiro gente não faz é nada. uma energia maravilhosa que todo mundo precisa, mas não é só isso, né? Não é só isso, né? Então A gente agradeço, né? precisa dele, Agradeço a minha turma precisa, aqui, mas não só. Né? a É, turma que veio é assistir. Eu vi muito que teve bastante gratificante. gente aí, né? E É. assim, você tinha que estar aí fazendo umas palestras sobre isso, né? Depois nós vamos conversar sobre isso, montar as palestras para a gente dar, Uhum. tá? Em Natal nós tivemos 1.500 pessoas. Foram 3 dias de congresso lá. E a gente teve sala especial para reflexoterapia. Vamos ter agora em São Paulo o congresso da SOBES também. Eu vou estar lá com uma palestra. Então, eu estou trabalhando mais em cima disso daí. E estou Sim. trabalhando na mentoria. Então, eu não falo que é curso, eu falo que é mentoria. Porque curso, às Uhum. vezes, a pessoa já fez, né? E, assim, o melhor da Reflexo é fazer o curso básico. O resto vem tudo depois. Então, você aprendeu que é Exatamente. anatomia, fisiologia, patologia e doenças autoimunes, que no meu curso tem agora doenças autoimunes, né? Porque Uhum. está surgindo muito. Então, é Muito, importante a gente muito, trabalhar muito, com muito. isso. E É. trabalhar com outras pessoas, com outros terapeutas, É. junto com a Não ter gente. medo, né? A Olha, eu gente não não precisa faço ter isso, mas medo aceita e da faz. concorrência, porque a gente não é concorrente, a gente é parceiro dentro do trabalho de saúde, Não existe né? concorrência. Para aquele que sabe trabalhar bem, não existe concorrência. Uhum. Tá? Então, eu quero Então, agradecer as pessoas que estiveram aí. Né? E aí, a palavra é sua agora. Um abraço para todo tá, mundo aí. tá, E o Cleide, eu Carlos quero te também, né? Que eu sei que deve agradecer. estar por aí, né? Tá aí. A Patrícia, que está com o Eu pé quero te furado. agradecer, né? Agradecer muito, muito, né? A gente tinha uma outra pessoa também que estava programada para hoje. Ela esqueceu, não sei se ela esqueceu o quê, mas ela já fez uma outra programação em cima. E daí eu corri e falei, vamos adiantar a reflexologia, e tu aceitou imediatamente. Eu sei que você trocou um outro compromisso teu também para estar aqui com a gente. Então, olha, agradeço muito, 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 né? Toda essa explicação, toda essa parte assim da seriedade que é a reflexologia, né? Não tem para mim uma pessoa melhor para explicar isso, porque tu é minha mestre de reflexologia, né? E é uma mentora na área que é espetacular. Então, te agradeço bastante. Agradeço as pessoas que acompanharam. Tem gente que ficou aqui do começo ao fim. Teve gente que entrou e precisou sair. Né? A gente entende também que geralmente a gente faz uma live de 1 hora, agora já passou de 1 hora e meia. Né? E o pessoal continua ali firme porque realmente chamava o assunto é bom. Né? Então, minha gratidão para ti, para todo mundo. Né? E muito, muito agradecida e também fico à tua disposição aí para a gente conversa aí nos bastidores depois para os nossos ajustes ali, tá bom? E quem quiser conversar comigo, né? Ó, o Malvina entrando aí. Malvina aqui de São Paulo, que não viajou o Olha mundo que inteiro lindo. também. Me coloquei, acho que não vou conseguir entrar, porque ele também tem as lives dele, né? Quem quiser assistir lá, é Malvino Terapias, tá? E quem quiser falar comigo, não sei se colocaram aí, deixa eu ver aqui. Mas fala comigo, aí fica tudo tranquilo, tá? Então,
Um abração para vocês e eu estou aqui à disposição.